Bom dia. Vamos dar sequência então? E provavelmente vamos finalizar com esse assunto. Tá ok? Meditando em todas essas passagens que nós lemos, né, falando sobre o fim dos tempos segundo Jesus, tá certo? Então a ideia da vinda dele ser comparada com os dias de Noé antes do dilúvio, né? Tem também aquele outro termo, expressão, não é? A vinda dele ser comparada com a vinda de um ladrão. Vocês percebem que são versículos simples, versículos autoexplicativos. Você olha, você lê na simplicidade do entendimento, né? E você percebe que é autoexplicativo. O que Jesus tinha que falar ali, de uma maneira simples, ele falou. Então todos ali naquela sua época entenderam com perfeição. Porque Jesus, ele não enfeitava o seu vocabulário, ele não procurava usar termos em que as pessoas comuns não entendessem. E eram as pessoas comuns que estavam indo atrás dele, que procurava realmente esclarecimento, que queria compreender. Né? Os doutores da lei, os advogados, vamos dizer assim, essas pessoas rejeitavam aquele simples galileu. Não tinham interesse em ter mais informações, até porque muitas vezes era até vergonhoso, né? Alguém ver a alta classe, né? Indo atrás de Jesus e procurando estar ali pegando dele informações, tá ok? Então, esses termos são simples. Então a minha pergunta para vocês é a seguinte: há necessidade de uma ajuda extra? Há necessidade de uma ajuda à parte? Ou seja, né, tudo isso de informação que está chegando aí, que associa, não o fim dos tempos, a volta de Cristo, com problemas e dificuldades de escala alta como essa que nós estamos vivendo agora, não é? Nós precisamos desse tipo de ajuda, vou dizer ajudinha extra. Se as palavras de Jesus são claras, se as palavras de Jesus são bem objetivas, pense nisso, pense bastante nisso. É muito interessante entendermos uma coisa. A introdução desses vídeos no começo, eu comentei com vocês o seguinte, que é dos evangelhos que se tira essa visão errônea, essa visão deturpada. Principalmente Mateus 24. As pessoas vão para Mateus 24 e a linguagem figurada usada ali, a linguagem simbólica usada por Jesus é confundido. Eu não vou dizer que existe sempre uma malícia por trás disso, por parte de alguns que são professores que ensinam a Bíblia. Eu não vou chegar a esse ponto, tá? Mas é preciso entender que todo esse problema é gerado por uma falta de entendimento, de discernimento do que de fato o texto diz. Existe nesse conceito de teologia e tudo mais, quem estuda provavelmente já ouviu essa frase que diz o seguinte, ó, texto sem contexto gera pretexto. E é verdade. É isso que acontece muitas vezes com Mateus 24. Porque Mateus 24 usa uma linguagem figurada. Então, em determinado momento, em alguns versículos do capítulo 24 de Mateus, está lá: o sol não dará a sua claridade, as estrelas vão cair do firmamento, não é? Para fugir para o monte, que não se dê no inverno, que não se dê em dia de sábado. Então, essa linguagem usada confunde muitas vezes a mente das pessoas, tá certo? Então eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre isso, né, para que vocês possam entender o meu entendimento. Usa-se Mateus 24, mas é o mesmo capítulo de Mateus 24 que fala o seguinte num versículo, no versículo 34. Deixa eu passar aqui para que vocês leiam comigo esse versículo, né? Mateus 24 está ali, olha só. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então, o que nós temos nesse versículo 34 é a expressão de que tudo aquilo que Jesus vinha falando ali
os acontecimentos, inclusive esses acontecimentos que eu acabei de citar, que usa essa linguagem figurada. O sol não dará sua claridade, as estrelas vão cair do firmamento, que é para fugir para o monte, ai das grávidas. Né? Então, todos esses versículos estão antes do versículo 34. E quando chega nesse versículo, Jesus diz: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Olha como é importante entendermos isso. Claramente, Jesus está alegando ali que todas essas coisas, inclusive o sol não escureceria, as estrelas cairiam do seu firmamento, ai das grávidas, para não ser inverno, que essas coisas aconteceriam antes daquela geração. Então, ou Jesus se equivocou, que é o que eu vou citar um pouquinho mais para frente, ou de fato não passaria aquela geração sem que tudo isto acontecesse. E qualquer historiador, não vou nem apelar para a Bíblia, né, para teólogos e tudo mais, qualquer historiador sabe que depois de 40 anos, 35, 40 anos dessas palavras de Jesus, Jerusalém e principalmente o templo foi totalmente devastado e destruído pelos romanos. Um general de nome Tito invadiu Jerusalém e simplesmente destruiu a cidade. Então, o que nós temos aqui é Jesus dizendo e profetizando a destruição de Jerusalém, a destruição do templo. Então aí fica mais fácil entendermos porque ele pediu para correr para o monte, ai das grávidas, não é para não ser dia de inverno, simples, né? Fugir para o monte porque o forte desses exércitos romanos era a cavalaria, então pouco eles poderiam fazer em lugares pedregosos, lugares com difícil acesso. Ai das grávidas, imagina ter que fugir, correr de uma cidade que está prestes a ser destruída. Não é? Antes desse exército poderoso fazer o cerco, então eles tinham que fugir. Uma mulher grávida, como seria ter que fugir nessa condição? Inverno, chuva, os rios, que provavelmente teriam que atravessar alguns, enchiam. Ficaria muito difícil essa travessia. Tudo muito dificultoso. E aí a gente consegue entender a linguagem, tá certo? Então é muito importante isso, principalmente porque a gente não pode ultrapassar o que está escrito. A Bíblia ela constantemente enfatiza isso. Não ultrapasse o que está escrito. Inclusive eu quero ler esse versículo com vocês, porque é muito importante. Está em 1 Coríntios 4. Vamos ver esse versículo? 1 Coríntios 4. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Só vou destacar aqui as palavras não ultrapassei o que está escrito. Então é muito importante entendermos isso, é necessário entendermos isso para termos um bom entendimento e muitas vezes não ficarmos debaixo de um jugo, não é? De ensinamentos comprometedores, que não confere, não bate com aquilo de fato que Jesus falou, tá certo? Ainda falando em Mateus 24, para você ver como é muito importante entendermos isso, lá no comecinho, na introdução dos vídeos, eu comentei, usa-se os evangelhos, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Então veja bem, Mateus 24 fala que não passaria aquela geração sem que tudo isto acontecesse. Tá certo? Jesus não se equivocou. De fato, isso aconteceu. Ah, mas é a linguagem, o sol vai escurecer, a estrela vai cair do firmamento para fugir para os montes. Linguagem figurada do sol, das estrelas. E aí a questão de fugir para o monte, acabei de explicar para vocês. Aí das grávidas, para não ser inverno, né? Porque isso dizia respeito à invasão dos romanos na cidade de Jerusalém. Tá certo? E a expressão forte, o sol não escurece, a estrela cai do firmamento, é uma linguagem que eu vou daqui a pouco ler para vocês, outras passagens no Antigo Testamento falando de catástrofes, falando de exército invadindo um outro povo, destruindo a cidade, trazendo todas aquelas consequências, né? Mortes, exílio e tudo mais. Então, a linguagem que os profetas usavam no Antigo Testamento era uma linguagem pesada, forte. Eles queriam definir na sua linguagem uma catástrofe, uma destruição, um castigo, uma punição de Deus.
causa da rebeldia, muitas vezes por causa da idolatria e tudo mais. Tá certo? E a linguagem usada, e nós vamos ler pelo menos 3 versículos, de cidades, povos, nações que foram destruídas lá no Antigo Testamento, e incrível, foi usada a mesma linguagem pelo profeta. Jesus simplesmente ele fez algo corriqueiro. Entre os profetas do Antigo Testamento usavam essa linguagem figurada. Jesus usou essa linguagem para expressar-se, para falar do que aconteceria com Jerusalém e o templo, tá certo? Mas olha só, preste atenção, eu vou mostrar um versículo aqui para vocês que vai fazer toda a diferença. Mateus 24 fala sobre não passar essa geração sem que tudo isso aconteça, não é verdade? Agora, olha só, a mesma ideia é transmitida em Lucas capítulo 21, tá certo? Mas com outras palavras. Quais são essas palavras, Gerson? Veja bem, olha só. Lucas 21, 20. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exército, saber que está próxima a sua devastação. Lucas 21 está falando a mesma coisa que Mateus 24. Ele não usa o termo, não passará essa geração sem que tudo isto aconteça, mas ele usa que termo aqui? Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próximo à sua devastação. Sabe por que os cristãos não foram mortos, não foram liquidados no ano 70, quando se deu essa invasão pelo exército romano? Porque eles estavam familiarizados com essas profecias de Jesus. Eles estavam familiarizados, eles respeitaram o que Jesus falou, eles entenderam como verdadeiro, e quando o exército começou a marchar em direção a Jerusalém, os cristãos se prepararam e saíram da cidade. Foram para outro lugar. E historiadores da época dizem que eles foram poupados. Eles fugiram antes do Império Romano, antes dos soldados romanos fecharem um cerco na cidade. Porque depois que fechava o cerco, ninguém entrava, ninguém saía. Certo? Então os cristãos foram libertados dessa destruição no ano 70, justamente uma geração depois que Jesus falou, por conta dessas profecias. Eles compreenderam, eles entenderam, eles respeitaram as palavras de Jesus e não sofreram as consequências. Já os judeus que rejeitaram Jesus, que não acreditaram que ele de fato era o Messias, ficaram na cidade, e historiadores dizem que pelo menos 1 milhão de judeus foram mortos e 2 milhões foram feitos escravos, foram vendidos, foram levados para outros lugares. Então o que aconteceu? Foi algo terrível. E eu, em continuidades aí, vídeos falando sobre Mateus 24, Marcos 13, eu vou abordar um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Estou pincelando aqui para a gente poder ter o entendimento do que aconteceu. Mas é isso, tá certo? Pensar diferente do que está escrito, né? Aquilo que Jesus realmente falou, achar que não tem nenhum problema é muito sério. A gente não pode ultrapassar o que está escrito e achar que está tudo bem, tá? Tem versículos que nos ajudam a entender isso, e eu vou mostrar 2 aqui. 2 Coríntios 4 fala o seguinte: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Muito forte. Então a ideia aqui é não adulterar a palavra de Deus, porque é praticamente um adultério quando Jesus fala uma coisa e eu penso de uma maneira diferente, tá certo? Outro versículo, Apocalipse 22, fala o seguinte, né? Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Percebe a seriedade da coisa? Muito sério. Será que nós seríamos ingênuos, ou algumas pessoas seriam ingênuos o suficiente para crer que o que aconteceu foi que Jesus, o nosso Senhor, se equivocou? Ele pode ter se equivocado, Gerson. Será? Será que é isso? Talvez algumas pessoas, né, pelo fato de saber, eu já citei em vídeos anteriores, né, que foi privado para Jesus, né, por Deus o Pai, dele saber de fato quando seria o dia do fim dos tempos, a volta dele. Pelo menos enquanto ele esteve aqui, certo? Pelo menos nesse período.